O que é o diabetes mellitus? Diabetes mellitus representa um grupo de doenças caracterizadas por aumento do açúcar, ou seja, da glicose no sangue. E a glicose? De onde ela vem? A glicose ela deriva de duas fontes. Fonte externa, alimentação, ou seja, tudo que nós comemos se transforma em açúcar de uma forma mais rápida ou mais lenta. E fonte interna. O açúcar também é produzido e liberado no fígado, rins e músculo. Isso vai acontecer principalmente quando estamos no período de jejum, muito tempo sem se alimentar. Secreção e ação de insulina. O que é a insulina? A insulina é o hormônio que vai controlar a quantidade de açúcar na corrente sanguínea. Então a insulina é produzida pelo pâncreas, é um órgão que fica bem perto do estômago, que produz esse hormônio. Esse hormônio ele vai ligar na célula, fazendo com que ela abra uma porta para a entrada do açúcar dentro da célula, que vai funcionar para essa célula como alimento, como fonte de energia. Na ausência da insulina ou na falta de ação desse hormônio, a glicose não entra na célula, acumula-se na corrente sanguínea, caracterizando o diabetes mellitus. Bom, como que o diabetes mellitus é classificado? Ele é classificado em 4 tipos. Diabetes mellitus tipo 1, no qual o pâncreas não produz insulina por um defeito, vai acometer principalmente crianças e adolescentes e o único tratamento é a insulina. Diabetes mellitus tipo 2, que é o mais comum, esse aqui representa 90% ou mais dos casos de diabetes. Ele está associado ao aumento do peso. Então a pessoa ganha peso e essa gordura, gente, não deixa a insulina ligar na célula, fazendo com que abra a portinha para a entrada do açúcar. Outro tipo é o diabetes gestacional, que é o aumento do açúcar durante a gestação, e outros tipos, onde nós vamos encontrar todas as causas de diabetes que não sejam por falha do pâncreas, ou por aumento do peso, ou pela gestação. Exemplo, paciente que tem um tumor no pâncreas e precisa remover esse órgão, pelo menos grande parte dele, então acaba ficando deficiente, da insulina. Paciente que ingere acidentalmente Vacor, que é um veneno para o rato, esse veneno pode comprometer o pâncreas. Outro exemplo, excesso de corticoide. Dose elevada e por muito tempo de corticoide vai prejudicar a ação da insulina. A insulina não vai conseguir agir abrindo a portinha das células. Quais são os fatores de risco para o diabetes tipo 2? Vamos falar mais nele porque é o mais comum, É a epidemia atual que vivemos da doença. Então, os fatores de risco são história familiar de diabetes, principalmente parentes de primeiro grau, como pais, Passado de diabetes gestacional, então aquela mulher que teve diabetes na gestação, nasceu o bebê, o açúcar ficou bom, mas se ela não se cuidar, não tiver um estilo de vida saudável, ela vai ficar diabética e aí sim diabética tipo 2 no futuro. Outro fator de risco, falta de atividade física, aumento do peso, pressão elevada, colesterol elevado, problema cardíaco e síndrome dos ovários policísticos. Quais são os sintomas de diabetes tipo 2? Bom, aqui tem um problema. 50% dos pacientes não sentem nada. Então, muitas vezes o diagnóstico de diabetes acaba sendo dado com 4 a 7 anos de atraso. Isso faz com que muitas vezes o paciente já inicie a doença com uma complicação, que nós vamos falar mais tarde. Mas quais são os sintomas que esse paciente pode apresentar? Tontura, cansaço, visão turva ou embaçada, infecção urinária ou genital de repetição, fungos nas unhas, que são aquelas unhas esbranquiçadas e descamativas, prejuízo na função sexual, acantose nígricas, que são aquelas manchas escuras, principalmente em áreas de dobra, pescoço, axila, região inguinal.
E se esse açúcar estiver muito elevado, acima de 300, o paciente vai apresentar o que nós chamamos de pólis. Poliúria, muitas vezes ao banheiro, polidipsia, muita sede, perda ponderal, perda de peso e polifagia, comendo muito. Lembrando que metade desses pacientes são assintomáticos. Como efeito diagnóstico, o mais simples é a medida do açúcar no sangue em jejum de 8 horas. Então esse açúcar, ou seja, essa glicemia maior ou igual a 126, caracteriza diabetes mellitus. O ideal é repetir para confirmar realmente essa elevação. Outras formas de diagnóstico são medida do açúcar ao acaso, ou seja, em qualquer hora do dia, em jejum ou não, acima de 200, só que aqui na presença dos sintomas de pólis, urinando muito, muita sede, comendo muito e perdendo peso. Outro critério é a hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5%, e o quarto, glicemia maior ou igual a 200, 2 horas após a administração oral de açúcar. É isso mesmo, água com açúcar, feito no laboratório, 75 gramas de glicose, o paciente toma, 2 horas depois coleta o sangue. Geralmente esse teste ele é realizado para mulheres que estão grávidas, então o canal diagnóstico de diabetes gestacional, ou quando o paciente tem uma glicemia que nos deixa confusos. Exemplo, o normal da glicemia em jejum é até 99, são 2 dígitos, né? Mas o diagnóstico de diabetes é só maior ou igual a 126. Então, se o paciente apresentar uma glicemia entre 100 e 125, você vai ficar em dúvida. E aí? É diabetes ou não é diabetes? Então, para esse paciente, você pode solicitar o teste oral de tolerância à glicose, que é este último exame aqui. Água com açúcar para ele, 2 horas depois coleta o sangue para dosar a glicemia. Bom, as complicações podem ser a nível de coração, né? Então, uma das principais causas de morte do paciente diabético é infarto. A nível do olho, esse paciente pode ficar cego e veja, ele não vai apresentar diminuição, ele não vai começar a ter necessidade de usar óculos, porque o acometimento do diabetes é na retina. Então ele está enxergando bem, o máximo que ele pode ter é uma visão embaçada pelo aumento ou pela queda brusca do açúcar, né? Mas não tem nenhuma necessidade de óculos. Só que se não souber que é diabético, não controlar esse açúcar, ele pode dormir enxergando e acordar cedo. Outra complicação é no rim. Então, uma das principais causas de diálise é o diabetes, né? E outra nos pés, que são as úlceras. Esses pacientes eles podem perder a sensibilidade, eles são capazes de pisar um prego, não sentir nada, ali abre uma ferida, acaba infeccionando e evoluindo para amputação. Bom, o tratamento nós podemos dividir em 2 grupos. Terapia não farmacológica, ou seja, sem medicamento, que é justamente a vida saudável, e terapia farmacológica, medicamentos e insulina. Então vamos falar um pouquinho sobre essa terapia não farmacológica, sobre o estilo de vida saudável, que tanto previne o diabetes naqueles que têm fatores de risco, quanto trata o diabetes. Bom, com relação à alimentação, as escolhas alimentares saudáveis, gente, vão promover efeito benéfico no peso, no açúcar, na pressão arterial e nos lipídios, ou seja, no colesterol e nos triglicerídeos. E basta perder 5 a 7% do peso. Isso já vai ser suficiente para reduzir o número de medicamentos que esse paciente vai utilizar. Lembrando que perder peso muito rápido não vai levar à perda de gordura, vai levar à perda de músculo, que é massa magra, e líquidos, dando uma falsa sensação de perda de peso saudável. Bom, a alimentação ela deve ser baseada no que alimentar para a população brasileira, onde a base é o feijão com arroz, né?
O feijão, gente, ele não é carboidrato, ele não é massa, ele é proteína, rica em vitaminas também. E recomenda-se e alimentar, consumir principalmente alimentos naturais ou, se industrializados, minimamente processados. Bom, o que é alimento natural? Então, o alimento natural, o alimento in natura, vão incluir grãos como feijão, arroz, milho, tubérculos e raízes como macaxeira, cenoura, batata, cará, legumes e verduras, então devemos abusar dos nossos verdinhos, alface, a pimenta de cheiro, pimentão, coentro, cheiro verde, frutas, abusar das frutas regionais, que geralmente elas não são cultivadas com agrotóxicos, leite, ovos, peixes e carne. O que é alimento processado? Alimento industrializado. Então vamos dividi-los em dois grupos: minimamente processados e ultraprocessados, que são aqueles que devemos evitar a todo custo. Então, minimamente processados são, por exemplo, os alimentos em conservas ou as frutas em calda, assim como os pães de farinha de trigo, o famoso pão francês. E ultraprocessados são os biscoitos recheados, os salgadinhos de pacote, os refrigerantes e o macarrão instantâneo. É fácil, mas não é nada nutritivo e nada saudável. Então aqui, essa imagem tirei do Guia Alimentar para a População Brasileira, então ele vai dando exemplo. Então, o alimento in natura é o próprio fruto, o abacaxi. Um alimento minimamente processado é o abacaxi em calda, você pode consumir de vez em quando. E o ultraprocessado é aquele suco em pó. Gente, ali não tem nada. Ali basicamente é corante e açúcar, só vai fazer mal para a saúde. Outro exemplo do Guia Alimentar, então o alimento natural in natura é o peixe, o alimento processado seria peixe em conserva e o alimento ultraprocessado seria o empanado, nugget de peixe ou nugget de frango. Então é fácil chegar numa lanchonete e pedir, pode ser até saboroso, mas não vai fazer bem.